Leda, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que inicialmente você falasse para a gente a importância do contador de história. Como é que nasceu essa data? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, né, que hoje é o aniversário do contador de histórias, né? É o Dia Mundial do Contador de Histórias. E contar histórias faz parte, né, da história da humanidade mesmo. Desde os princípios, né, os homens sentavam, contavam as histórias ali com os grupos, e isso foi aumentando. E hoje a gente vê a importância que atingiu realmente nas salas de aula, nas escolas, nos grupos, né? Contação de histórias faz parte, e isso é muito importante para a gente. Essa coisa da contação, de contar histórias, inclusive a gente vê em culturas mais antigas que tem essa questão da tradição, de você passar a tradição dos mais velhos para os mais novos, né? Tem essa questão também. Exatamente, né? E também essa questão de aumentar o vínculo, né? As pessoas quando contam histórias, elas ficam mais próximas, né? Elas ouvem uns aos outros, elas aumentam o conhecimento de mundo mesmo, né? E isso é bastante, assim, fortalecedor desde a criança, né? Do início de tudo, de quando ela começa a ouvir, de quando ela começa a se exercitar, às vezes ela nem lê ainda, né? Mas ela já está colocando na sua prática essa vivência, né? Que esse universo lúdico traz, que é a contação de história. Ô Leda, qual é um grande segredo que uma boa história deve ter, por exemplo? Tem que ter muito suspense, né? Tem que ter momentos engraçados, tem que ter vários personagens, um conflito interessante, né? Toda a história, ela tendo esses elementos, ela vai ser uma grande história. Bom, você é a idealizadora aí de um projeto lá em Lençóis Paulista chamado Hora do Conto. Como é que nasceu essa ideia? O projeto aconteceu em 2002, né? Eu tinha acabado de me formar em São Paulo como atriz e eu tinha sempre vontade de colocar aquilo que a gente estava fazendo, não só em São Paulo, mas também com um grupo em Lençóis, que eu faço parte da Companhia Teatral Atos e Cenas, e junto com tudo isso veio essa questão de contar histórias, né? Então, através dessa praticidade que o teatro traz, né? Então, eu procurei o coordenador de cultura, na época, o Nilceu Bernardo, e a gente pensou juntos, então, num projeto que pudesse estimular a leitura, né? Que pudesse fomentar a questão dos usuários das bibliotecas, que a gente pudesse aumentar, né? A frequência na biblioteca, e a gente começou o projeto contando histórias, assim, de uma forma muito tímida, né? Nas bibliotecas que eram espaços ainda, assim, colocados de forma improvisadas, né? Tudo assim, começando timidamente, e de repente a gente percebe que assim, que as bibliotecas aumentaram, que o número de livros também, o acervo literário das bibliotecas também, e o projeto veio junto com tudo isso, né? Então, trazendo mais leitores para as bibliotecas, falando um pouquinho da conservação dos livros, da importância da imaginação, da memória. Então, o projeto veio contribuir com tudo isso. Então, a partir de 2002. Certo. E Leda, você já fez uma contagem de quantas crianças, quantos adolescentes já ouviram histórias que você contou? Olha, são 16 anos de projeto, né? Então, mais de 50 mil pessoas, com certeza, já passaram pela Hora do Conto. É muita gente. Criança que agora deve estar já mais altinho. Já, né? Muita gente. Não, você imagina, né? Começar contando a história. Olha, eu ouvi história com você, mas eu estava na creche. Falo, poxa, né? O tempo passou. Isso é muito bom. E Leda, como é que faz? Quem quiser ser um contador de histórias, que competências deve ter? Porque não tem um curso deve ter curso para isso, né? Existem cursos, sim. Olha, para ser contador de histórias é preciso muita vontade de contar histórias, né? Preciso ler bastante, contar cada vez mais as histórias dos livros, as próprias histórias, e também é preciso ser um bom ouvinte, antes de tudo, né? Então, quando a gente vai contar a história, a gente precisa ter essa consciência que isso, como profissão, é uma responsabilidade muito grande, né? Nós somos pontes, a gente vai levar a criança
criança até o conhecimento. Então, ser contador de histórias é ser ponte. Então, e isso precisa ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque isso tudo pode ser muito prazeroso para a criança, essa viagem por esse mundo, né? Do conhecimento. Então, assim, é ser ponte com responsabilidade. Então, é procurar experimentar de várias formas a contação, colocar vozes para os personagens, né? Tentar ficar muito à vontade com as pessoas que estão ouvindo. Se possível, fazer teatro, né? Porque o teatro, com certeza, na minha história, né? Foi e sempre será, assim, fundamental. Não só para a contação de histórias, mas também para a área educacional mesmo, né? Como professora, como pessoa mesmo, né? O teatro faz a diferença na nossa vida. Então, com essas dinâmicas que a gente aprende nas aulas, com essa prática, a gente vai exercitando, se colocando, ficando mais à vontade e sempre ouvindo as crianças. Uma dica muito importante, Eduardo, é que, assim, que os contadores também leem, né? Assim, além de ler a história, que possam, assim, ler cada vez mais a mesma história, né? Para que isso fique mais fluido para ele, para que ele possa ter, assim, uma consciência mesmo, né? Daquilo que a história traz e não tenha intenções de passar a lição de moral, o que a história quer dizer. Não, cada criança, no seu tempo, ela vai absorver aquilo que é necessário naquele momento. Por isso que tem crianças que pedem tanto para a gente contar a mesma história tantas vezes, né? Ou então que assistem um filme tantas e tantas vezes o mesmo filme. Então, a cada vez ela vai assimilar uma coisa diferente. Então, o contador de histórias precisa se abrir para esse universo maravilhoso que é a literatura infantil.